Então nós temos que nos apegar à verdade. O que nos interessa é a verdade. Amém? Isso é que o nosso curso trata. Então vamos avançar. A expressão reino dos céus é usada por Mateus 32 vezes. É o único que usa. Por que Lucas não usou? Provavelmente porque não escreveu em hebraico. Como ele escreveu em grego, ele podia usar Theo para se referir a Deus. Mas quem escreve em hebraico tinha que saber se usava o tetragrama ou não. Tá? Características gerais. Olha uma coisa interessantíssima sobre o Evangelho de Mateus. Pouquíssimas pessoas sabem. Pessoal, desde os dias de Moisés, judeus que escreviam sobre relatos de Deus, sobre histórias dos feitos de Deus, livros que eram escritos por judeus importantes, que seriam usados na liturgia na história de Israel, o judeu queria deixar claro naquele livro a sua conexão com o quê? Com a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá é a base de toda a formação do povo judeu. A Torá, segundo Jeremias 31, é a base da nova aliança. Então, tudo que esses judeus importantes escreviam, eles faziam alguma coisa para conectar a carta, o evangelho, o texto, à Torá. E olha o que Mateus escreveu, uma ferramenta literária que Mateus usou, que nenhum outro usa, nenhum outro evangelho usou. Mateus divide a sua narrativa em 5 partes fundamentais. Todas essas partes são terminadas com a expressão, quando Jesus acabou. O livro dos Salmos, que você conhece como Salmo, Terrilim, é na verdade uma composição de quantos livros? 5. São 5 livros de Salmos que formam um livro de Salmos. E todos os 5 livros terminam com a mesma frase. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. É uma ferramenta judaica. Só quem é judeu identifica. Mateus fez a mesma coisa. Para quem é judeu, quem fosse judeu, pudesse identificar uma judaicidade na sua narrativa. O livro de Mateus é dividido em 5 partes. E cada parte tem uma associação com o Pentateuco. Vamos aqui uma divisão clássica das 5 partes de Mateus. Ó. Essa expressão, quando Jesus acabou, se encontra nessas referências aqui. Ó. Mateus 7, 28, Mateus 11, 1, 13, 53, 19, 1 e 26, 1. Onde você vai achar essa expressão e onde divide a narrativa. Concluindo os 5 primeiros discursos do livro. Origem ministerial, fala da origem e nascimento de Jesus. A segunda parte abrange o Sermão do Monte. A terceira parte abrange instruções aos discípulos. A quarta parte abrange as parábolas que vão explicar sobre o reino. E a quinta parte, o discurso do Monte das Oliveiras e o desfecho, morte e ressurreição de Yeshua. Há também essa outra divisão que eu acho até mais judaica, que ela é mais antiga. Essa interpretação aqui de cima é uma interpretação contemporânea. Essa divisão aqui, ó, tá? Ela é uma interpretação contemporânea. Autores como Russell Shedd usam essa interpretação aqui de cima. Agora, essa de baixo aqui é bem judaica. Nenhum teólogo cristão conhece. Por quê? Ela é uma interpretação conectada ao Pentateuco. Olha que interessante. Primeira parte, que é o que a gente chama de Hexateuco, ele dividiu em 6 partes, comparando-as com o Pentateuco e com o livro de Josué. Primeira parte, as narrativas de nascimento. As narrativas de nascimento têm comparação com Gênesis, com Bereshit. É a parte de Mateus que ele quis identificar com Gênesis. Número 2, batismo no Jordão e a tentação.
O batismo no Jordão e a tentação, a travessia no deserto, 40 dias no deserto, Mateus quis conectar com que livro do Pentateuco? Êxodo. A cura do leproso e a mulher intocável, Levítico. As leis de purificação, as leis a respeito da santidade do povo, Levítico. A escolha dos discípulos, Números. Em Números nós tínhamos ali a identificação, a conformação do povo de Israel, da sua liderança. Os príncipes. A paixão e a morte do Mashiach, Deuteronômio, que significa conclusão, Dvarim, as coisas que concluíram aquela história. E a ressurreição, que é comparado a Josué e a entrada na terra prometida. A ressurreição de Yeshua comparado a quê? A essa inauguração do reino dos céus na terra. Então, gente, talvez seja um pouco estranho para você essa comparação. Você fala, Mateus está esticando demais, está forçando demais. Mas não, qualquer judeu que tem afinidade de estudo da Torá com o Pentateuco, ao ler Mateus, vai identificar o Pentateuco direitinho na narrativa de Mateus. E é o único evangelho que tem a divisão dessa forma. Ele se conecta ao Pentateuco em cada parte da narrativa. Pessoal, não é muito incomum, olha que bacana isso. Os judeus que se tornaram messiânicos, que passaram a crer em Yeshua como Messias, passaram a crer em Yeshua como Messias de Israel, como rei. Eu conheço muitos judeus que não foram evangelizados por ninguém e se tornaram judeus messiânicos. Conheço judeus que nunca foram abordados, nunca pregaram para eles as 4 leis espirituais e eles se tornaram judeus messiânicos que marcaram o século passado. Esses judeus que eu conheço, líderes do passado, judeus crentes, se tornaram messiânicos simplesmente o quê? Lendo o Evangelho de Mateus. Eles liam o Novo Testamento todo, mas Mateus falava tanto a ele como judeu, que ele identificava a presença de Yeshua. O próprio Rabino Shulam se tornou um messiânico lendo o Evangelho de Mateus. Yosef Vaktor, Moshe Emanuel Ben Meir, Daniel Tzion, rabinos do século passado, se tornaram exemplos para judeus messiânicos. Todos aceitaram a fé lendo o Evangelho de Mateus. É um padrão que se repete entre judeus religiosos. Esse tipo de narrativa, dividida em 5 partes, era uma ferramenta literária muito comum entre os autores judeus do primeiro, entre o primeiro e o segundo templo. Do período entre o primeiro e o segundo templo. Tá? Aqui o Browning, que foi de onde eu tirei esta citação. Lembrando que esses slides são disponíveis, se encontram disponíveis para os alunos, tanto os alunos à distância, como os alunos dos cursos locais. Tá? Então você pode ter acesso às referências. Os principais pontos são citações, eu faço questão de colocar a referência para que você tenha uma literatura para ser consultada e aprimorada depois aqui do nosso curso, que é um curso rápido, é só uma introdução. Sobre a autoria, olha, vamos passar mais rapidamente aqui, porque nós já estamos caminhando para a entrada na segunda etapa da nossa matéria. Como eu disse para vocês, Mateus é um evangelho único, porque ele tem raízes históricas e arqueológicas que comprovam a sua autoria, onde ele foi escrito e até mesmo que língua foi escrito. Isso para mim é fantástico. Você ter documento de Orígenes, de Eusébio e de Jerônimo que comprovam que o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, o apóstolo, o discípulo, escolhido por Cristo. Foi escrito em hebraico, foi escrito para judeus,
E era conhecido como o Evangelho dos Hebreus. Orígenes, Eusébio, Jerônimo afirmam que o Evangelho foi escrito por Mateus, o cobrador de impostos mencionado em Mateus 9, 9 a 13, e principalmente em Marcos capítulo 2, verso 14. E Lucas 5, 27 e 28. E a última vez que esse personagem, Matitiarro, filho de Alfeu, ou Levi, é mencionado, é lá em Atos, do capítulo 1, verso 13. A última menção que a gente tem dele. Aí a citação, né, das obras dos pais da igreja que eu citei aqui, Eusébio, quando ele cita Papias em História Eclesiástica, e Jerônimo no comentário sobre Mateus, que ele escreve sobre o Evangelho de Mateus e dá para a gente esse compêndio, esse presente arqueológico aí que a gente pode usar nos dias de hoje. Existem correntes modernas, pós-modernas para ser mais exato, que afirmam que a autoria de Mateus foi uma autoria muito posterior. Que na verdade Mateus não foi escrito por Mateus, foi escrito por um outro camarada que quis assumir o pseudônimo de Mateus, foi escrito em grego, tá? Só que à medida que a arqueologia avança e descobertas são feitas, essas teorias caem por terra. Essas teorias caem por terra, tá? Então, por exemplo, quando nós temos o relato do Êxodo, quando surgem pessoas dizendo que toda a história do Êxodo, toda a Torá foi criada por judeus lá na Palestina, no século 3 a.C. Camaradas, os judeus se juntaram lá na Palestina, um grupo de judeus sábios, e criaram toda uma religião judaica com história, com o Pentateuco, com registros e relatos. Isso aí vigorou até pouco tempo, você sabia? Porém, quando a arqueologia começa a ser desenvolvida no século XIX, achados começam a ser encontrados lá no Egito, hieróglifos, textos começam a ser encontrados que falam dos hebreus, que falam de um período onde os escravos foram tirados do seio do Egito, onde as pragas são registradas, onde os eventos da Bíblia são confirmados com a história dos assírios, com a história babilônica, com a história egípcia. Aí os céticos teólogos caem por terra, porque contra fato não há argumento. E eu espero e tenho visto cada dia mais novas descobertas sendo feitas, que comprovam a veracidade absoluta dos textos bíblicos. Nós estamos só no início. Por isso que eu abri a aula de hoje falando que a minha esperança, como professor da disciplina Raiz Judaica de Mateus, a minha esperança é termos novamente em mãos, disponível para estudo, o Evangelho de Mateus original em hebraico. Eu creio que esse dia está chegando.